E nós precisamos entender que um arrependimento coletivo, ele pode anteceder um momento de grande mudança, de grande transformação. Vamos lá. A reunião de hoje, reunião tema, o dia de hoje, ele é chamado a reunião do Deus que sara. Quando nós falamos sobre sarar, nós estamos falando sobre cura, nós estamos falando sobre curar. E infelizmente nós vivemos um tempo onde a nossa sociedade, onde o nosso mundo está doente, onde as pessoas estão cada vez mais medicadas, cada vez mais precisando de médicos, precisando de tratamentos, precisando de calmantes, precisando de uma série de coisas. Então, nós vivemos a geração mais doente, pode ser assim dizer. Mas o que é a cura para essas pessoas? O que representa a cura para, não simplesmente para um indivíduo, mas o que representa a cura para as nações? Jesus Cristo, repita comigo, Jesus Cristo é a cura para as nações. Quando nós vamos meditar nas Escrituras, existe uma passagem bíblica em Ezequiel 47, que diz que havia uma árvore, e essa árvore, ela era, os frutos dela, as folhas dela, serviria de cura para as nações. E essa árvore aponta diretamente para a árvore da vida, que aponta para Jesus Cristo. O que nós entendemos então? Que Jesus é a cura para as nações. Nós estamos falando de um tempo de mudança, estamos falando de um tempo de mudanças extraordinárias que nós queremos. Mas nós precisamos entender, e nós cremos de fato que estamos nessa estação, que estamos nesse tempo, que estamos sobre esta unção. Porém, nós precisamos ampliar os nossos horizontes e não olhar apenas para o que está acontecendo aqui, mas olhar para o que acontece no mundo. Olhar para o que acontece em todo o globo e não simplesmente o que acontece aqui. Porque senão facilmente nós podemos ficar com a nossa visão muito limitada ao que está acontecendo no nosso mundinho. E o Senhor nos chama para sair deste lugar. O Senhor nos chama para ampliar a nossa mente. Mas uma coisa é fato, eu e você, como igreja, precisamos nos levantar. E a realidade é que a solução para este mundo é a igreja do Senhor. A solução para este tempo caótico é a igreja do Senhor. Mas como igreja, como eu e você temos agido? Como igreja, como eu e você temos nos comportado? Nós precisamos entender que existe uma profecia, uma promessa do próprio Jesus acerca da igreja do Senhor. Mateus 16, 18 diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repita comigo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro ponto que nós precisamos entender esse texto, quando Jesus diz, digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está falando de Pedro. Pedro não é a pedra da igreja. A pedra da igreja é Jesus Cristo, ponto. Pedro é uma pedrinha. Jesus é a pedra. Pedro é apenas, o nome dele significa pedra, mas é só uma pequena pedra. É só uma pedra qualquer. Agora, Jesus não. Jesus é a pedra angular. É aquele que dá a base. É aquele que dá o alicerce para a igreja do Senhor. Então é isso que Jesus está dizendo. Aí ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a promessa é de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas a pergunta é, onde está a igreja? A pergunta é, onde eu e você estamos como igreja? O que eu e você estamos fazendo como igreja? Porque se a nossa visão de cristianismo, ela envolve apenas o meu próprio umbigo, então eu não entendi o que é ser igreja. Nós precisamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos.
Então, o cristianismo todo, se você olhar em todo o contexto dele, ele não se diz respeito a um indivíduo ou uma pessoa única. Ele se diz respeito a várias. Ele se diz respeito ao próximo. Então, podemos dizer que o cristianismo tem muito mais a ver com o próximo do que comigo, sem sombra de dúvida. E o Senhor nos chama para pensar dessa forma. Estatisticamente, pelo censo de 2022, aparentemente, nós somos 47 milhões de cristãos protestantes. Não estou falando nem de juntando católicos. Cristãos protestantes. Então, em 2022, o censo chegou à conclusão de que existia 47 milhões de cristãos protestantes no Brasil. Agora a pergunta é, onde está essa igreja? Se somos 47 milhões, praticamente 50 milhões de cristãos protestantes, aonde está essa igreja? Sendo que a impunidade tem aumentado, a falta de caráter tem aumentado, os roubos têm aumentado. Gente, nós precisamos ampliar a nossa mente, porque se somos 47 milhões de cristãos, nós teríamos o poder de mudar uma eleição. Nós teríamos o poder para mudar um cenário eleitoral. Se não me falha a memória, se eu estiver muito enganado, talvez o Márcio vai saber melhor, mas eu acho que o Lula ganhou com 52 milhões de votos. Foi isso aí? Foi mais? 58 milhões? Então, 58 milhões de votos. Foi a quantidade de votos que ele teve que ele ganhou. Você acha que se realmente esses 47 milhões de cristãos tivessem votado, tivessem escolhido pessoas que tinham princípios mais, não estou dizendo de perfeição, mas pessoas que tinham princípios mais alinhados com o que está escrito, você acha que nós não poderíamos mudar uma eleição? Você acha que nós não poderíamos mudar um cenário desse país? O que acontece é que a igreja, durante muito tempo, ela se silenciou. A igreja, durante muito tempo, se omitiu e se acovardou. E a realidade é que nós precisamos tomar os nossos lugares novamente. Nós precisamos assumir os postos que são nossos. Porque se nós não governarmos, quem vai governar vai ser o espinheiro. Então, nós precisamos entender que a igreja do Senhor precisa se levantar. Eu e você, como cristão, precisamos nos levantar, porque a igreja, ela vai levar a mensagem de Cristo, e Cristo é a cura para as nações, Cristo é a cura para os povos. Só que a pergunta é, como eu e você temos apresentado Jesus? Porque talvez nós apresentamos um Jesus distorcido, um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia, um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus das Escrituras. E o Senhor nos chama para nos levantar como igreja, nos levantar como intercessores. Ezequiel 22, olha o que diz. O Senhor estava proferindo um juízo contra a nação de Israel. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Olha a depravação espiritual e moral que esse povo estava. O que Ezequiel está denunciando? Que existia um povo que fazia o quê? Eles falavam, olha, em nome de Deus, eles falavam que Deus tinha falado coisas, mas Deus nunca falou aquilo. Não é o que acontece nos dias de hoje? O que mais nós vemos nas redes sociais são falsos profetas. O que mais nós vemos nas redes sociais são pessoas que falam em nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Aqui é o mesmo cenário se repete. Versículo 29. O povo da terra pratica extorsão, anda roubando, fazem violência aos pobres e necessitados e injustamente oprimem os estrangeiros. Não é o que acontece aqui? Não é o que acontece na nossa nação? Vamos lá. O povo pratica extorsão. O que nós vemos? As milícias, por exemplo, do Rio de Janeiro, a própria polícia, muitas vezes, praticando extorsão. É um caso de louco, assim, você parar para pensar que num país como o nosso, nós precisamos de uma prisão apenas para prender policiais. Olha que coisa louca. A instituição que tecnicamente tinha que guardar a minha e a sua segurança, nós temos que criar um sistema prisional para apenas policiais ou pessoas ligadas a isso. Olha que caos, olha que caótico. Mas isso é um problema moral, isso é um problema que está na raiz.
E nós precisamos ir na raiz. Você vê que o detalhe do texto diz, anda roubando, fazem violência aos pobres e necessitados. O que estão fazendo? Um governo como esse, quando mexe na aposentadoria de idosos inocentes, ele está extorquindo gente que é inocente, que é pobre, que é necessitado, que tem pessoas que passam necessidades reais, e o governo oprime, mexe, toca, rouba, faz um estrago. Mas espera aí vem na sequência, o Senhor apresenta todos os efeitos colaterais e todos os problemas, só que aqui é o ponto que toca em mim e você. Versículo 30, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha, e se colocasse, repita comigo, e se colocasse na brecha diante de mim, a favor da terra, para que eu não a destruísse. Repita isso comigo, mas não encontrei ninguém. O que o Senhor está falando? Esquece Israel, pensa no Brasil. Talvez o Senhor, no nosso tempo, está percorrendo os olhos sobre a terra e procurando intercessores. Talvez o Senhor está percorrendo os olhos sobre a nossa nação e procurando pessoas que, ao invés de falar mal do governo, vai orar pelo governo. Aí você fala assim, eu não quero orar pelo Lula, eu não quero orar pela Janja, eu quero que eles morram. Então você não é cristão. Porque um cristão verdadeiro, ele tem que amar o próximo. E o próximo não é aquele só com quem você compartilha de ideais iguais. Nós precisamos entender, nossa função é orar? É orar. É orar, é abençoar. Por quê? Porque a nossa vida depende da bênção do Senhor sobre essa nação. Então, o que eu e você temos que fazer? Orar para que se arrependa. Orar por quebrantamento. Orar para que um quebrantamento genuíno entre nesses governantes. E assim, nós vamos mudando. Já parou para pensar que talvez esse texto se repete nos nossos dias? Que o Senhor está procurando intercessores no nosso meio, mas não, tudo que Ele encontra é uma igreja que sabe só criticar. Tudo que Ele encontra é só uma igreja que só sabe apontar o dedo. Tudo que Ele encontra é só uma igreja que sabe falar, você faz isso, você faz aquilo. Mas o que eu e você estamos fazendo? Espera aí, se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, que posicionamento eu e você estamos tendo como igreja? O Senhor não está à procura de uma igreja reclamona, que fica murmurando, que fica reclamando das coisas, que fica dizendo, não, Ele está à procura de uma igreja intercessora, Ele está à procura de uma igreja que ora, Ele está à procura de uma igreja que se coloca na brecha, uma igreja que fala assim, não sou eu que pequei, mas eu vou ajudar a consertar. Isso é ser cristão, isso é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Espera aí, se nós queremos que as pessoas sejam curadas, se nós queremos que as nações sejam curadas, nós precisamos levar essa mensagem, nós precisamos interceder. Você pode perceber no detalhe desse texto, que o Senhor está denunciando uma inércia espiritual. Quando o Senhor fala, mas não encontrei ninguém, ou seja, diz que o Senhor estava procurando uma pessoa que orasse. O Senhor estava procurando uma pessoa que intercedesse. E aqui não tinha ninguém, ou seja, existia uma inércia espiritual. Não tinha ninguém que orava pelo país, não tinha ninguém que orava pela nação, não tinha ninguém que orava pelos governantes, não tinha ninguém. Não tinha ninguém que se levantou para que aquele país não fosse destruído, para que aquela nação não fosse destruída, não. Eles pensaram apenas nos seus próprios umbigos, e a palavra de hoje é isso, é para que você, mas Guilherme, eu queria ouvir uma palavra de mudança, meu querido, isso aqui é a maior palavra de mudança que tem, porque se você muda internamente, automaticamente tudo vai mudar ao seu redor. Então o Senhor está nos convidando, e é uma palavra que nos constrange, e nos coloca em um lugar que nos tira do raso, nos coloca em um lugar que muitas vezes você vê que é constrangedor, quando nós pensamos, o que eu estou fazendo? Porque às vezes eu não parei essa semana para orar por ninguém, orei só por mim, pelos meus desejos, pelos meus pedidos, pelas minhas coisas, pelas minhas necessidades. Afinal, eu tenho muitas necessidades. Eu estou dizendo que você não tem que orar, que você não tem que apresentar, mas o quanto nessa semana você orou por alguém? O quanto nessa semana você intercedeu, você pediu, você clamou, você orou, por exemplo, pelo avivamento,
que nós tanto falamos? O quanto você orou para que as pessoas recebam Jesus? O quanto você orou por Israel, pela Palestina? O quanto você orou pelas nações? O quanto você pediu? O quanto você clamou? Nós precisamos entender que, olha o que diz no versículo 31. Por isso, repita isso comigo, por isso significa o quê? Em virtude de, como consequência dessa ação, como consequência de eu não ter encontrado ninguém, o Senhor diz, derramarei sobre eles a minha indignação. Já parou pensar que se o Senhor sonda a nossa nação e não encontra ninguém que se coloca na brecha, que se coloca na posição, o Senhor pode começar a derramar da indignação dele sobre nós. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vamos nos deparar com Daniel, Esdras e Neemias. Esses 3 homens, eles me chamam muito a atenção. E esses 3 homens têm uma coisa em comum. Todos eles acreditaram na escritura de 2 Crônicas 7,14. Que diz assim, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ó, o Senhor está dando a direção, ó, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, porque aqui tem um ponto, tem gente que até se humilha, mas não ora, tem gente que até ora, mas não busca, tem gente que até busca, mas nunca se converte. E conversão é de mudança de caráter, conversão é mudança de rota. Aí o Senhor diz, ouvirei dos céus e perdoarei. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E repita comigo, e sararei a sua terra. Existe uma promessa aqui, que o Senhor está falando sobre o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se é o meu povo eleito, o meu povo escolhido, se arrepender, orar, buscar a minha face, buscar a minha presença, se abandonar os seus maus caminhos, se converter dos seus pecados, eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Quando nós falamos desses homens, Esdras, Neemias e Daniel, esses homens se colocaram na brecha para orar e interceder pela nação. O que eu e você como igreja temos feito pelo nosso tempo? O que eu e você como igreja temos feito pela nossa nação? Quando nós olhamos para isso, nós precisamos nos arrepender pelos pecados da nação. Aí você vai falar assim, mas eu não pequei, mas eu não roubei ninguém, eu não fiz, eu não participei do roubo do INSS. Mas você teve compaixão, não teve? Então, se você teve compaixão, você tem que se arrepender por isso. Tem que se colocar na brecha e falar, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo pelos pecados da nação, eu me arrependo pela impunidade, eu me arrependo pelos posicionamentos, eu me arrependo pela forma com que a nação tem caminhado. Eu me arrependo, porque um cristão verdadeiro, ele não consegue ficar inerte diante de uma injustiça. Porque um cristão verdadeiro, ele não consegue ficar inerte diante de algo que ele sabe que está errado, diante de algo que ele sabe que não funciona. O que eu quero que vocês entendam? Um ato de desobediência. Vamos olhar para a nação de Israel. O que culminou a destruição de Israel? Um ato de desobediência coletiva. A nação inteira se corrompeu, a nação inteira desobedeceu. E isso acarretou o quê? Acarretou em destruição, acarretou em juízo. Mas para pensar, o que eu e você poderíamos fazer sendo praticamente 50 milhões de cristãos? Será que se nós nos arrependermos, será que se nós, todos nós, nos unirmos, nos arrependermos pelos pecados dos governantes, arrependermos pela impunidade, será que talvez nós não teríamos o poder, através da misericórdia do Senhor, de sarar a nossa terra? Será que talvez nós não teríamos a condição de curar essa terra que está tão machucada, denegrida? Mas a pergunta é, o que eu e você estamos fazendo? Essa palavra, ela é provocativa, porque ela é para provocar em você uma indignação santa, ela é para provocar você um levantar, ela é para provocar em você uma mudança interna, uma mudança como você olha as coisas, uma mudança como você enxerga.
Neemias 1, versículo 6. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo. Ele praticamente citou a escritura de 2 Crônicas 7. Que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão, olha, repita isso comigo, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa de meu pai pecamos. Diretamente, Neemias não tinha pecado. Diretamente, Neemias não tinha errado. Mas o que esse homem está falando? Ele está falando, eu me arrependo pelos pecados da minha nação, eu me coloco nessa brecha, eu me arrependo, eu estou me arrependendo, eu faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. Mas ele não tinha cometido pecado diretamente. Talvez você não tenha cometido pecado, injustiça, mas o ponto não é esse. O ponto é se você também tem se arrependido pelo que os seus governantes têm feito. O ponto é que se você tem se arrependido pelo que as pessoas têm feito, pela injustiça, por tudo que está acontecendo aí. Você pode perceber que Neemias ele usou de fato como base da sua oração a escritura de 2 Crônicas 7. Nós podemos perceber que esse homem, ele se levantou como um intercessor, ele se levantou como alguém que se arrependeu. Trazendo isso para os nossos dias, o que eu quero que fixe dentro de você? Um ato de arrependimento grandioso, que foi o de Neemias, se arrependendo pela nação, precedeu um momento de grande restauração, que é o que nós falamos nos 52 dias. 52 dias, os muros foram restaurados, não foram? Mas o que veio antes da restauração? Arrependimento. O que veio antes da cura? Arrependimento. Consegue entender onde eu quero chegar? O que vai vir antes da mudança? Arrependimento. O que vai vir antes da transformação? Arrependimento. Levando isso até para a tua vida pessoal. Não espere que Deus mude as suas circunstâncias se você ainda é o mesmo e não se arrependeu dos seus pecados. Não espere que Deus mude e altere o seu destino por completo e te abençoe livremente se você ainda tem maus caminhos, se você ainda não se arrependeu, se você ainda não se converteu das suas falhas, dos seus pecados, das suas misérias, e diz, Senhor, eu não posso, eu falhei, eu errei, eu sou assim mesmo. Não, o Senhor está nos chamando para, é uma mensagem provocativa mesmo. E nós precisamos entender que um arrependimento coletivo, ele pode anteceder um momento de grande mudança, de grande transformação. Eu ainda espero muitas mudanças, e eu acredito que 2026 será um ano incrível. Eu acredito que 2026 será um ano de muitas boas notícias. Eu acredito que 2026 será um ano que a Babilônia vai cair. Eu acredito nessas coisas. Só que eu quero que você acredite e isso gere uma santa indignação dentro de você. Mas falou assim, talvez aqui hoje, Guilherme, eu vim para ouvir uma palavra para a minha vida só. Não. Hoje eu quero ampliar os seus horizontes para não olhar apenas para você, mas sim para o que está acontecendo na terra. Sim, para o que está acontecendo no globo. Versículo 7, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo, se vocês foram infiéis, eu os espalharei dentre os povos da terra. Aqui você vê um homem, e aqui tem uma outra lição para mim e para você. Neemias não orava da sua cabeça, Neemias orava o que está escrito. Neemias orava a própria palavra, e se existe algo que tem poder é você orar a palavra. Quer mudar a sua atmosfera? Comece a orar o livro de Salmos. Em oração você abre lá os Salmos e começa a ler e fazer orações com base no que Davi, com base no que Asaf, com base no que os salmistas falaram. Você vai ver que a sua atmosfera muda na hora. Por quê? Porque há poder quando oramos a palavra, há poder quando oramos as escrituras, há poder quando nós oramos aquilo que está escrito, existe uma liberação de poder quando nós fazemos isso. Versículo 9, mas se vocês se converterem a mim, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Você vê Neemias se arrependendo, você vê Neemias orando, você vê Neemias falando, Senhor, o Senhor prometeu, Senhor, a tua escritura diz isso, e nós precisamos lançar mão da mesma palavra. Senhor, a tua palavra diz que se eu me arrepender,
que se nós nos arrependermos, que se a igreja se arrepender, que o Senhor traria mudança, que o Senhor faria, que o Senhor transformaria, que o Senhor mexeria, que o Senhor faria um rebuliço. Então, Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu estou clamando, é isso que eu preciso. A tua palavra diz isso, o Senhor não pode contra a sua palavra. Nós precisamos entender que esse padrão também se repete no livro de Esdras. Esdras também faz a mesma coisa. Ele se arrepende pelos pecados da nação. Ele se arrepende, e aqui é muito incrível, porque tem um detalhe do texto que me chama muita atenção. Esdras 9, versículo 5. Na hora, repita comigo, na hora do sacrifício da tarde. Aqui está apontando para Jesus. O sacrifício da tarde era às 3 horas da tarde. Quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito, nos evangelhos diz que às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, ele bradou e disse, está consumado. E entregou o seu Espírito. O quê? Isso aqui, no sacrifício da tarde, era feito o sacrifício de expiação pelos pecados. Jesus ter morrido, exatamente entregado o seu Espírito às 3 horas da tarde, estava apontando diretamente para este sacrifício e mostrando, eu estou expiando de uma vez por todas os pecados de toda a nação e de todo o mundo. E uma vez por todas. Então você vê que na hora do sacrifício da tarde, que já aponta para o Senhor, Neemias começou a orar. Aliás, Esdras começou a orar. Esdras começou a se arrepender. Esdras se colocou na brecha. Aqui, ó, levantei-me da minha humilhação com roupas e mantos já rasgados e me pus de joelhos. Estendi as mãos para o Senhor, o meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Nós e os nossos reis, olha isso, nós e os nossos reis, nós e os nossos governantes, nós e o nosso presidente. Nós. Mas você fala assim, Esdras tinha pecado? Não. Mas ele está se colocando junto. Ele está falando, Senhor, nós temos errado, nós falhamos, nós temos pecado como nação, nós temos pecado como a nação de Israel tem falhado com o Senhor. Mas quanto há em mim e em você este quebrantamento? O quanto há em mim e em você este arrependimento pelo que está acontecendo? Se você enxerga escândalos como, por exemplo, esse do INSS que apareceu, e você não tem compaixão, você não fala, Senhor, tem misericórdia, e se arrepende por isso, você também está cauterizado, você também está numa inércia espiritual. Nós fomos chamados para sermos intercessores, nós fomos chamados para ser pessoas que oram, nós fomos chamados para orar, por exemplo, orar por Israel. Sabe aquele versículo que muitas vezes é tirado do contexto, mas aquele versículo que diz assim, não deem descanso ao Senhor até que Ele responda? Lembra esse versículo? Fala, meu, acho que é Isaías 62. Mas o que esse texto está dizendo? Lá fala assim, não dê descanso ao Senhor até que o Senhor restaure Israel. Ou seja, que nós temos a obrigação de orar por Israel até que haja restauração completa deles. E aqui eu não estou falando que eu concordo com tudo que Israel faça, porque não é porque eles são o povo de Deus que eles acertam em tudo. Não, não é sobre isso. Até porque quem está governando não é o Messias, quem está governando é homem. E homem é falho, vai errar, vai cometer injustiças. Não é sobre isso, mas nós precisamos orar por este povo, não somente por esse povo, mas nós precisamos orar pelo mundo, nós precisamos orar pela nação. Perceba que quando nós ampliamos a nossa mente para esse lugar, a nossa cabeça sai de um raso, a nossa cabeça sai de um lugar baixo. Eu não sei você, mas isso me tira de um mundinho que eu só olho para mim, e me faz enxergar as coisas no globo, me faz enxergar as coisas na terra inteira, me faz enxergar as coisas de uma forma, com uma visão ampliada. Você vê que esse homem se colocou na brecha. Joel 2,12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim com todo o coração, jejuns, com choro e com pranto, rasguem, repita comigo, rasguem o coração e não as roupas. O Senhor está falando que Ele não quer que façamos movimentos de falso arrependimento. Ele quer que façamos arrependimento de verdade no nosso coração. Ele não quer que a gente faça um ativismo, vamos orar todos nós juntos pela nação. Ok, mas o meu coração precisa estar nisso. E se o meu coração não estiver nisso, eu estou apenas cumprindo com um ritual.
eu estou apenas cumprindo com algo mecânico e que não vai mudar nada, que vai ficar na mesma coisa, no mesmo tamanho. Nós precisamos nos colocar neste lugar. Peraí, convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, e em irar-se, e tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e mude de ideia. Ou seja, talvez o Senhor possa mudar de ideia, talvez o Senhor pode ter proferido juízos contra esta nação, mas se nós orarmos, se nós nos colocarmos na brecha, se nós nos arrependermos, será que o Senhor não pode se arrepender? Será que o Senhor não pode voltar atrás? Eu falo assim, mas Deus muda de ideia. Não, mentira, Deus muda sim. Quando o Senhor decide destruir o povo de Israel, Moisés fala, Senhor, não faça isso, e Moisés intercede pelo povo, e o que Deus faz? A Bíblia diz, o texto é claro, então Deus mudou de ideia. O Senhor mudou de ideia contra Ezequias, proferiu uma sentença e falou, você vai morrer. E Ezequias foi, orou, e o Senhor mudou de ideia, mandou falar para ele que estava sendo acrescentado mais 15 anos. Então, o que pode fazer Deus mudar de ideia? Arrependimento. O que pode fazer Deus mudar? Arrependimento. O que pode fazer o Senhor mudar? Quebrantamento. E nós fomos chamados para sermos quebrantados. A Bíblia diz que o Senhor habita no alto, no santo lugar, mas habita também no coração do quebrantado. Se não me falha a memória, Isaías 57. Ou seja, o Senhor habita no alto, habita no sublime lugar, mas habita naquele que o coração também é quebrantado, que o coração é rasgado, que o coração é rendido no Senhor. E o Senhor tem nos chamado para este lugar. Peraí, versículo 14, quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, o seu Deus. E aqui eu poderia citar Daniel, que Daniel também foi lá, se arrependeu, voltou o rosto contra a parede, orou, porque o povo estava exilado, porque o povo estava na Babilônia, porque o povo estava lá e o Senhor, e Daniel ora. Daniel, ele se arrepende também, ele fala, versículo 20, Daniel 9:20, enquanto eu ainda falava e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica diante do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim, repita comigo, era a hora do sacrifício da tarde. Mais uma vez, o sacrifício da tarde sendo citado. No sacrifício da tarde, o anjo aparece. No sacrifício da tarde, o anjo aparece a Daniel e dá a ele uma profecia. A profecia das 70 semanas. E o que significa a profecia das 70 semanas de Daniel? O Senhor estava anunciando a redenção global através do sacrifício de Jesus Cristo. Não é por acaso, gente. Por que que no sacrifício da tarde, na hora do sacrifício da tarde, o anjo aparece? Porque era a hora que apontava diretamente para o que Jesus ia fazer no futuro. Quando nós lemos aqui no versículo 25, diz assim, versículo 24, melhor dizendo, 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Aqui olha que como isso é forte. Nesta oração de quebrantamento desse homem, de arrependimento pelos pecados da nação, Deus vem a ele, manda um anjo, o anjo entrega uma palavra profética, anunciando e dizendo que Jesus Cristo viria e curaria as nações, e redimiria por completo. Você tem noção do que isso significa? O que uma oração de um coração quebrantado e arrependido pode fazer? O que uma oração de um quebrantamento genuíno pode trazer para nós? Talvez a chave da sua vida, para mudar a sua história, talvez não é você orar mais, talvez não é você jejuar mais, mas talvez é você se arrepender. Digo a você, sem medo de errar, não adianta você ter 10, 15, 20 anos de crente, mas se você não se arrependeu pelos pecados da sua vida passada, se você muitas vezes não visitou, eu vou falar por mim, eu diversas vezes visitei as minhas iniquidades e falei, Senhor, como eu fui tolo,
Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo pelas vezes em que eu te neguei. Senhor, eu me arrependo pelas vezes em que eu troquei o Senhor por um prazer barato. Senhor, eu me arrependo por as vezes em que eu troquei o Senhor por algo que era passageiro. O Senhor nos chama para este lugar. Versículo 25. Desde o dia em que foi dada a ordem para restaurar e edificar a Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Aqui também apontava para a restauração na época de Esdras e na época de Neemias. Você vê que a Bíblia é toda interligada, ela é toda junta. Ou seja, aqui o Senhor estava anunciando a restauração. E é isso que eu quero te ensinar. O arrependimento precede, vem antes, antecede um grande momento de mudança. Quer mudança para esse ano? Chave é arrependimento. Quer mudança ainda para 2025? A chave é quebrantamento. Quer mudança para o nosso país? A chave é se arrepender. Quer mudança para as coisas que estão acontecendo? A chave é botar a boca no pó e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Se coloque de pé. O texto de Daniel 9, ele não foca apenas a cidade, mas na redenção total, completa, para o povo e para tudo o que vai acontecer. Deus estava anunciando a redenção de todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. O ungido aqui, descrito, é Jesus. Jesus é o ungido. Jesus é o santo de Deus. Joel 2:28. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Sabe o que esse texto de Joel está nos ensinando? O texto de Joel, essa profecia do profeta Joel, ela está anunciando o último grande avivamento da terra. O avivamento que antecede a volta do Senhor. Se eu quero que Jesus volte, eu preciso orar por esse avivamento. Se eu quero que Jesus volte, eu preciso orar por aqui. Esse avivamento, ele não vai preparar apenas a igreja, mas ele vai preparar Israel. Porque é através do avivamento em nós que Israel se converterá. É através do que aconteceu comigo e você como igreja que Israel vai dizer: bendito é o rei que vem. Só que a pergunta é: como eu e você temos nos apresentado como cristãos diante de Israel? Será que Israel olha para nós e inveja o Cristo que nós temos ou não? Será que Israel faz como Davi fez? Que Davi chega na casa de Obed-edom, fica sabendo: olha, aconteceu um avivamento na casa de Obed-edom. E Obed-edom era um gentio, eu e você somos gentios. Nós não somos povo de Deus, nós fomos enxertados. Você já parou para pensar que o Senhor está nos chamando para esse lugar de arrependimento profundo, genuíno? E ali, naquele lugar, peraí, talvez eu só estou reclamando do país, mas eu não estou me arrependendo. Talvez eu só estou metendo pau nos meus governantes, mas eu não estou orando por eles. Eu não estou orando para que eles se convertam, eu não estou orando para que eles mudem, eu não estou orando para que o coração seja transformado. Ei, será que nós, eu e você, como crentes, damos inveja como Obed-edom deu? A Bíblia diz que em 3 meses Davi ficou sabendo, e Davi teve um ciúme santo. Davi falou: manda buscar agora, vamos lá pegar essa presença. Será que os judeus hoje olham para nós e têm inveja da nossa presença, da presença do Cristo? Ou não? Ou eles olham para nós como um povo mais fraco, um povo medíocre, um povo que acredita aí em algo?
Ou seja, o avivamento, ele não vai simplesmente ser para a igreja, preparando para o dia da volta. Existem as primeiras chuvas, e as primeiras chuvas foram as chuvas que começaram a ser derramadas em Atos 2. O primeiro derramar do Espírito é a primeira chuva. Mas existem as últimas chuvas, que são as chuvas serôdias, que a tradição judaica diz. E a chuva serôdias era a chuva que antecedia o quê? A colheita. O Senhor está falando a nós, Ele tem uma última chuva, Ele tem um último grande derramar. Só que nós precisamos clamar por Ele. Nós precisamos clamar para que o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, assopre sobre as nações, assopre sobre o globo, não simplesmente sobre o Brasil. E o Senhor está nos chamando para este lugar. O Senhor está nos chamando para esse lugar de arrependimento. Porque quando Israel olha para nós e vê, fala assim: meu Deus, se você quer que Jesus volte, você precisa orar para que Israel clame. Porque a Bíblia diz, pois eu lhes afirmo, que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. O que isso significa? Israel clama e diz, bendito é o Rei que vem. E aí Jesus volta, pisa no Monte das Oliveiras, redime eles, muda, transforma, restaura todas as coisas. Consegue entender? Chamado para nós hoje, Ezequiel 37. Essa já tem sido a minha oração. Sei lá, já deve fazer uns 6 meses que eu tenho orado por isso. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. Diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram, e se puseram em pé, e formavam um exército enorme. Sabe o que é esse Espírito? O Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Testemunho de Jesus Cristo é o que levanta. Vamos parar para pensar, se somos 50 milhões de cristãos, quantos verdadeiramente, genuinamente tem o Espírito da profecia dentro de seus corações? Quantos tem de fato lá dentro esse Espírito queimando? Ou é apenas um povo que cumpre com rituais? Porque se somos 50 milhões, eu duvido que uma pessoa que tem um espírito genuíno, verdadeiro, voltaria num governo que está aí. Então tem cristão que votou nesse governo, e essa palavra não é sobre política, mas teve cristão que votou nesse governo, porque talvez o espírito da profecia não está lá dentro, porque o testemunho de Jesus não está lá dentro de verdade. O que o Senhor nos chama então, para orar sobre Ezequiel 37, para orar sobre Ezequiel 37, para se arrepender, para se arrepender, para se arrepender. Então eu quero que você nesse momento, com seus olhos fechados, você começasse a falar isso ao Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, e eu entendi muitas coisas. Eu entendi, Senhor, que não basta eu criticar. Eu entendi, Senhor, que não basta eu criticar o governo. Eu entendi que não basta eu criticar o meu país. Eu entendi, Senhor, que eu preciso me arrepender, Senhor, a começar por mim. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo pelos pecados da igreja, eu me arrependo pelos pecados das lideranças, eu me arrependo, Senhor, a começar por mim. Eu quebranto meu coração nessa manhã, e eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo pela iniquidade, eu me arrependo, Senhor, pelo mau testemunho, eu me arrependo, Senhor, pelo roubo de idosos, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Senhor, a tua palavra diz, se o povo que se chama pelo meu nome vier a mim orar, eu sararei
a sua terra. Senhor, a nossa oração é essa. Nós nos arrependemos, Senhor. Em nome de Jesus, diga isso, mas fala com a tua alma, fala com o teu coração, coloca o teu coração nesta oração e diga isso: Senhor, eu me arrependo às vezes que eu critiquei e não orei, eu me arrependo às vezes em que eu apontei, mas não falei. Em nome de Jesus, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. E se o arrependimento, Senhor, ele precede o avivamento, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva a igreja. Eu quero, Senhor, o Senhor sabe que essa tem sido a minha oração. Eu quero, Senhor, eu quero uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que o teu testemunho é vivo, Jesus. Dê a nós, Senhor, em nome de Jesus. Diga isso, em nome de Jesus. Senhor, eu oro sobre Ezequiel 37, profetize ao Espírito, profetize, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e assopre sobre estes mortos. Se você estava morto, receba o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. Seja cheio agora, seja tomado agora, seja levantado no Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso. Com seus olhos fechados, escute o que eu vou dizer a você. Nós oramos por arrependimento, mas agora nós vamos orar pelo avivamento. Nós vamos orar para que esse Espírito assopre, não só sobre Israel, mas sobre o mundo, sobre o globo. Então eu quero que você comece a levantar a sua voz e dizer isso ao Senhor: Senhor, eu profetizo ao Espírito agora. 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 Assopre dos quatro cantos. Assopre sobre estes mortos para que eles vivam. Então assopra, Senhor. Assopra do teu vento. Assopra, Senhor, do teu Espírito. Assopra, Senhor, do testemunho de Jesus sobre as nações. Oh, aleluia, aleluia. Receba em nome de Jesus. Aonde você estiver, aonde a minha voz estiver chegando, seja tomado por essa presença agora, seja avivado agora, seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio do Espírito da profecia. Em nome de Jesus, receba, receba, receba. Seja cheio de Deus, seja cheio de Deus. Senhor, eu oro. Assopra, Senhor, assopra, Senhor, assopra do teu testemunho, Jesus, sobre as nações. Este é o meu clamor. Assopra, Senhor, assopra, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja. Levanta um povo forte, levanta um povo queimado. Em nome de Jesus, receba. Isso, isso, isso. Receba, 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 receba. Então eu profetizei conforme a ordem recebida. Então eu profetizei conforme a ordem recebida. Aleluia. Receba, receba o Espírito da profecia. Receba o Espírito da profecia. E se você ora em línguas, se você tem novas línguas, então comece a abrir a sua boca agora e deixa fluir de você, deixa sair de você. Flua, flua, em nome de Jesus. Abre a sua boca e diga: Senhor, eu te glorifico, e a minha oração é essa. Assopre, Senhor, do testemunho de Jesus. Assopra, Senhor, assopra. Cristo, Tu és a cura para as nações. Tu és a cura para a nossa nação.
Ah, Senhor. Senhor. A começar por mim. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo pela iniquidade do nosso país. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo pelos pecados da nossa nação. Eu me arrependo, Senhor, pelos pecados dos nossos governantes. Eu me arrependo, Senhor, a começar por mim, eu me arrependo. Eu me arrependo pelo pecado de liderança, Senhor. Eu me arrependo por pecado de lideranças nas igrejas. Eu me arrependo, meu Deus, por pastores que apacentaram para si. Eu me arrependo, Senhor, por pessoas que só pensaram em si mesmos. Senhor, eu me arrependo pelos falsos profetas do nosso meio. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. E eu oro, Senhor, pelo avivamento. 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 E nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos. Eu quero que você fale isso, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo pelo meu país. Eu me arrependo pelos meus governantes. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. E hoje eu estou entendendo que não é sobre mim. Hoje eu estou entendendo que não é apenas sobre o meu próprio umbigo. Em nome de Jesus. Se arrepende. Se arrepende. Ah, mas eu quero mudar minha vida. Arrependimento. Arrependei-vos. A mensagem de João e de Jesus, ela não foi tão viva quanto no nosso tempo. Arrependei-vos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga isso ao Senhor. Diga isso ao Senhor. Fala, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo que eu coloquei os meus gostos, as minhas vontades acima de todas as coisas. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Assopra, Senhor. Assopra. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Receba. Receba essa unção. Receba esse poder. Receba este poder. Receba. 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 Em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu oro pelo avivamento, Senhor. Eu oro sobre Joel 2:28. Eu oro. Ah, Senhor, Joel 2:28 diz: assim diz o Senhor, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, sobre todas as nações. E isso fala, Senhor, de um avivamento global. Então assopra, Jesus. Assopra, que esta sexta-feira, neste dia 19, fique marcado como um dia do teu derramar, como um dia de arrependimento, como um dia de quebrantamento. Apocalipse 22:2. No meio da praça da cidade, de um lado e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore, são para a cura dos povos, são para a cura das nações. Isso aponta para Jesus. Ele é a cura para as nações. Ele é a cura para as nações. Com seus olhos fechados,
O que você tem a dizer ao Senhor? O que você tem a dizer a Ele? Fala. Fala, Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. E eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. A começar por mim, eu me arrependo pelos pecados da igreja. Eu me arrependo pelos pecados da igreja de uma forma geral. Eu me arrependo pelos falsos profetas. Eu me arrependo pelos lobos vestidos em pele de cordeiro. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo pelo roubo dos idosos, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, pelas injustiças do nosso país. Senhor, eu me arrependo por esse judiciário corrompido, Senhor. Esse judiciário que advoga em causa própria. E eu clamo nessa manhã, sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra. Será que você pode pedir isso ao Senhor? Sara a nossa terra, sara a nossa terra, sara a nossa terra. Será que você pode dizer: Senhor, sara a minha terra, sara a minha terra, sara a minha terra, Senhor, sara a minha terra. Em nome de Jesus, sara a minha terra, Senhor. Sara a minha terra. Sara a minha terra. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, seu propósito para cá. Senhor, eu oro, pedindo para que mudanças aconteçam internamente e que possamos aprender com o Senhor, que é manso e humilde. Eu oro por cada um dos pedidos, cada um dos impressos que aqui estão, e eu peço a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre eles. Que o Senhor levante essa igreja e que possamos crescer em quebrantamento, em arrependimento, que possamos crescer, meu Deus, em arrependimento, para que o Senhor cresça no nosso meio, para que o avivamento chegue, para que as nações sejam tocadas pelo teu amor, Jesus. É o que eu te peço. Eu abençoo você, eu abençoo a sua casa, a sua família. Eu peço que a unção do Senhor e que você saia daqui hoje mais apaixonado por Jesus, para viver o sobrenatural e para experimentar mais de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo e peço a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Olha para mim aqui. Isso não é só para hoje. Coloca na tua agenda. Separe momentos da sua semana para orar por isso, para se arrepender. Você percebe que quando nós nos arrependemos de forma sincera, você percebe como a presença de Deus vem? O Senhor está nos chamando para este lugar, como intercessores na brecha. 2026 pode ser incrível, mas a resposta está em nós, na igreja do Senhor, de forma geral. Ore, ore, se arrependa, e eu tenho certeza que o Senhor virá em nosso encontro, em nome de Jesus. Amém?